Muito bem, meus amigos, estamos de volta, como sempre, um prazer muito grande estar com todos vocês. Nós temos falado a respeito da fé mentirosa, fé do pastor, fé do membro, fé do obreiro, a fé em geral, das pessoas que dizem ter fé em Deus, e a gente, analisando a palavra de Deus e as características e atitudes das pessoas, a gente pode constatar que muitas pessoas que dizem ter fé em Deus, elas estão mentindo. Eu gostaria de falar a respeito de um versículo muito importante, que está no livro de João, capítulo 10, versículo 11 e 12, que diz assim: eu sou o bom pastor. Jesus falando isso. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Quer dizer, Jesus falando a respeito do bom pastor, a característica, as atitudes de um bom pastor e também de um mercenário. Quer dizer, o bom pastor, ele tem como característica, se você não sabe disso, proteger as ovelhas. Porque praticamente as ovelhas se alimentam sozinhas. Você coloca as ovelhas no pasto e elas se alimentam sozinhas. Agora, as ovelhas são frágeis. Ela precisa do pastor para protegê-las dos lobos, das religiões, das mentiras, das doutrinas. Então, o bom pastor, ele tem como obrigação e função proteger as ovelhas. E como que ele vai proteger as ovelhas se ele não falar a verdade para as pessoas? Porque se as pessoas que dizem ter fé em Deus, que estão dentro das igrejas, elas vivem uma mentira, então elas não são protegidas. Então vem vários lobos com mentiras, com doutrinas falsas, e enganam essas ovelhas. Mas na realidade, a culpa é do pastor. Porque o pastor não protege as suas ovelhas. Ele está mais para o lado do mercenário, que o mercenário é aquele que cuida dele, que está preocupado com ele, que está preocupado em agradar o sistema que ele vive, está preocupado em manter a sua posição de bispo, ou de apóstolo, ou de obreiro, ou de pastor regional, enfim, ele está mais preocupado com a função que ele exerce do que em falar a verdade para poder proteger as ovelhas. E é isso que nós temos visto. Quantos são as pessoas, os pastores que dizem: olha, bispo, eu não posso falar o que o senhor fala. Eu já li o seu livro, eu sei que esses temas são importantes, as pessoas estão vivendo na mentira, na idolatria, na ignorância, mas eu não posso falar, porque o sistema que eu vivo não permite que eu fale. E se eu falo, eu perco. Eu não quero perder, eu tenho família, eu já tenho 40 anos, tenho 35 anos. Quer dizer, então ele está mais para o lado do mercenário, que vê vir os lobos e não protege as ovelhas, do que para o lado do bom pastor. Jesus foi quem disse isso: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, nós estamos vivendo uma fé mentirosa. Nós estamos vivendo uma explosão de muitas igrejas, mas se você for olhar internamente, interiormente, todos, na sua maioria, não todos que eu digo de uma maneira geral, mas na sua maioria, todos estão fazendo a mesma coisa. É um brigando com o outro, um querendo ser maior do que o outro, um querendo arrebatar as ovelhas do outro. É isso que nós temos visto. E não sou eu que estou falando. Eu recebo vários e-mails, pessoas que falam comigo pelo Facebook, pelo telefone, pessoas que falam justamente isso, sem eu perguntar. Sem eu perguntar, as pessoas falam: olha, tem muita briga, hoje tudo é obrigado. Antigamente a gente fazia as coisas por amor, a gente tinha de prazer de ir na igreja, de servir o pastor, de ser obreiro, como eu fui obreiro. Eu tinha pastor, eu tinha prazer de servir o pastor. Eu só ia embora depois que o pastor ia embora. Eu que abria a garagem para o pastor, pegava a bolsa do pastor, eu comprava o lanche para o pastor. Eu tinha prazer de servir o pastor.
E o pastor estava na igreja, eu estava ali com ele para ajudá-lo. Era o meu prazer, ele nunca me obrigou a nada, nunca me pediu. Era uma coisa que nasceu dentro de mim. Quer dizer, a fé verdadeira, ela nasce em você. O Espírito Santo coloca esse desejo, esse prazer dentro de você. Agora, não é isso que nós temos visto. Nós temos visto uma fé mentirosa, aonde o mercenário, ele vê vir os lobos, mas ele não faz nada, porque a sua preocupação maior é com ele e com a sua família, e com o sistema que ele faz parte. Já o bom pastor, ele não está atrelado a um sistema. Ele obedece à palavra de Deus. Ele obedece à palavra de Deus. Como Pedro falou, importa agradar a Deus que os homens. Ele paga um alto preço, ele vai ter que pagar. Porque quem que viveu a fé e não pagou? Diz para mim, quem que viveu a fé verdadeira e não pagou um alto preço? Eu quero que você me aponte uma pessoa que viveu a fé dentro do contexto da Bíblia, dentro do que Deus manda a gente fazer e obedecer, e não pagou um alto preço. Foi perseguido, foi ameaçado, foi jogado de lado, foi esquecido, foi abandonado. Quem? Todos que viveram a fé e que vivem a fé verdadeira conforme as Escrituras, eles vão passar por isso. Os profetas, os discípulos, o Senhor Jesus e muitos dos pastores atuais estão passando por isso. Não tem amigos, não fazem muitos amigos, é considerado antipático, é considerado ofensivo. É uma pessoa até do mal, considerado aquele que vive a fé verdadeira. Às vezes, dentro da própria família, ele é esculachado, é ridicularizado, porque ele vive uma fé verdadeira. Já aqueles que vivem uma fé social, uma fé mentirosa, uma fé ecumênica, uma fé que agrada a todo mundo, esse está bem com a sociedade, porque está bem com o mundo e está bem com o diabo. Então, o bom pastor, ele defende as ovelhas. Ele tem por obrigação principal defender as ovelhas. Foi o que fez o rei Davi. Quando veio o leão e veio o urso, Davi as defendeu. É isso que o bom pastor ele faz. Ele prega a verdade para as pessoas. Ele prega a verdade, ele não tem medo de pregar a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Jesus diz, conhecereis a verdade. Enquanto a pessoa não conhecer a verdade, ela não se liberta. Não adianta ficar gritando, sai demônio, sai demônio, sai demônio, porque o demônio sai e volta, sai e volta, sai e volta. O demônio só sai quando a verdade é pregada e aquela pessoa aceita e vive essa verdade. Então, o pastor tem a função de pregar e a pessoa tem a função de ouvir e viver, praticar essa fé. Então, quando esse conjunto de coisas acontece, então a pessoa é liberta. Está escrito isso na palavra de Deus. Então, repito, o pastor prega a verdade, a pessoa aceita e vive a verdade, o demônio vai embora. Sem gritos, sem campanha, sem nada. O demônio vai embora porque o demônio conhece a verdade. Então, meu amigo e minha amiga, qual é o tipo de fé que você tem? Qual é o tipo de fé? É a fé mentirosa, que agrada a todo mundo, que você está bem com todo mundo, ou é a fé verdadeira? Porque a fé verdadeira, a primeira coisa que a gente ganha são inimigos. Quando a gente vive a fé verdadeira, a gente consegue um montão de inimigos. Porque o diabo não quer isso. O diabo, ele quer até que você vá à igreja. O diabo não está preocupado se você vai à igreja. Não importa qual é a igreja. O diabo, ele só se preocupa quando você procura viver a fé. Porque uma vez você vivendo a fé, ele não vai poder ficar em você. Ele não vai poder ficar no seu corpo. Independente de pastor, independente de igreja. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, Jesus não diz conhecereis a igreja A, a igreja B, o bispo A, o apóstolo, o profeta, o obreiro. Não, Jesus não disse para a gente conhecer ninguém. Ele disse o seguinte, conhecereis a verdade. E a verdade é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Isso é a verdade. Então quando a gente conhece a verdade, aí o diabo ele vai embora. Agora, se a gente não conhece a verdade, então o que acontece? A gente fica naquele vai e volta e o diabo continua. Então, meu amigo e minha amiga, faça uma reflexão da sua vida.
Você, pastor, faça uma reflexão da sua vida. Quando você olhar no espelho, não olhe para ver se você tem mais cabelo ou menos, se você está mais velho ou mais novo, mais gordo ou mais magro. Olhe para ver se você está sendo um verdadeiro pastor com as suas ovelhas, as poucas que Deus te deu. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com essas poucas que Ele te deu, se você está falando a verdade. Às vezes você ora, Deus envia gente, envia gente, envia gente. Para que Deus vai enviar? Se você não fala a verdade. Para que Deus vai enviar? Para você ficar dando satisfação à sua liderança? Olha, hoje veio 10 pessoas, veio 20 pessoas, veio 30 pessoas, hoje a igreja encheu, e no outro domingo ela vai ficar vazia. Então você está mais preocupado em dar satisfação à sua liderança do que, propriamente dito, viver o que a Bíblia manda você viver. Nós vamos seguir falando desse tema. Eu gostaria de pedir mais uma vez a sua ajuda. Algumas pessoas têm me ajudado, mas ainda é pouco. Eu preciso fazer esses livros para poder ajudar as pessoas. Eu preciso da sua oferta. Se você me conhece, você conhece o meu caráter, você conhece a minha história, você quer me ajudar. Então, por favor, me ajude. Eu coloco o número da conta, da agência, aí nos vídeos. Você, inclusive, pode ver outros vídeos no YouTube, onde diz mentiras que parecem verdade, Sérgio Von Held. Eu coloco o número da conta. Se você quer me ajudar para me seguir falando, pregando a palavra de Deus. Na semana passada, fiz 2 reuniões abençoadas em Minas Gerais com o apóstolo Marcelo Douglas, que me tratou muito bem, assim como o povo, os obreiros me receberam muito bem. Fiquei muito agradecido com o apóstolo Marcelo Douglas e também com a sua igreja. E também, no domingo passado, estive na cidade de Amparo com o pastor Silvano, também fui bem recebido, um povo muito doutrinado, disciplinado, gostei muito da igreja e espero voltar. Então eu tenho ido em muitos lugares pregar a palavra de Deus. Então você, pastor, que quer me convidar, aí você pergunta, bispo, quanto o senhor cobra? Eu não cobro. Todo mundo cobra, mas eu não cobro. Eu peço uma oferta para poder me manter, porque hoje eu sou um pastor independente. Eu não sou filiado a nenhuma igreja, eu não recebo ajuda de nenhuma igreja. Por isso eu peço oferta aqui através dos vídeos. Então, se você quer me convidar, você pode me chamar pelo Facebook ou através do telefone que eu coloco. Tá bem? Então, você que pode me ajudar com uma oferta de 100, 200, 300, o que você puder ajudar. O que você puder ajudar. Outro dia um senhor me enviou uma boa oferta dizendo, bispo, há mais de 20 anos o senhor salvou a minha família através das suas pregações. Então hoje eu vou lhe ajudar para o senhor salvar outras pessoas. Então esse é o meu salário. Então se você quiser me ajudar, eu agradeço muito. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de ver mais vídeos no YouTube que diz mentiras que parecem verdade, Sérgio Von Held. Até lá.